Bom dia. Queria saudar todos os irmãos e irmãs que aqui estão, as nossas irmãs religiosos, os padres, também os meus queridos irmãos bispos. E também não posso deixar de saudar especialmente a nossa pastora. O título ele é muito provocativo. Visão da igreja. Aqui no painel estão apenas 3 pessoas. Talvez fosse interessante nós primeiro fazermos uma pequena colocação, reflexão sobre essa palavrinha igreja. A igreja, com o Papa Francisco, está tomando de novo um rosto cada vez maior de povo de Deus. Isto é, a igreja, todos nós. Então seria interessante que cada um de nós tivesse a possibilidade de dizer o que pensa sobre pobreza e miséria. O que talvez nós vamos dizer são visões muito particulares. Insistir de que nós, como igreja, é que vamos devagar detectando e vamos percebendo onde estão as pobrezas e as misérias. Então, alargar um pouquinho esse pensamento de achar que vem um bispo falar e a igreja falou. Eu acho que estamos superando devagar. Vem a pastora, fala, a igreja falou. Vem um leigo, fala, a igreja falou. Mas nós que trabalhamos diretamente com os irmãos e irmãs, nós que estamos com a mão na massa, cada um de nós teria o que dizer sobre a pobreza, as pobrezas e sobre as misérias. Então, a primeira colocação que eu gostaria de fazer é essa. A segunda, cada vez fica mais evidente que evangelização tem a ver com o todo. A evangelização, muitas vezes colocamos inclusive a evangelização e a ação pastoral. Às vezes refletimos evangelização, anúncio e o nosso trabalho com os pobres, o nosso serviço com os pobres. Jesus não fez essa distinção. Jesus, quando anunciou o reino de Deus, ele foi ao encontro de pessoas concretas e reais. Não fez essa distinção de uma ação e um anúncio. Evangelização, portanto, tem a ver com o todo da nossa vida, do nosso ser cristão. Porque cada vez mais acentuamos a evangelização como testemunho. Testemunho não é só quando nós falamos, gritamos, ou testemunhamos quando damos a vida por uma causa. Mas o testemunho é uma vida que vai cada vez mais sendo conforme a vida de Jesus. Ou, para usar uma expressão de São Paulo, na medida em que vamos nos deixando revestir cada vez mais de Jesus Cristo, isto é, do seu modo, do seu jeito. Então, essa pequena segunda colocação que eu gostaria de fazer é de que nós tivéssemos diante dos nossos olhos a evangelização como um todo. Quando nós vamos ao encontro dos problemas, quando nós tentamos pensar a questão da pobreza, tentamos pensar a questão da miséria, é evangelização. Quando nós pensamos a questão da sustentabilidade, é evangelização. Não são dois momentos. Não são dois momentos. Quase sempre nós temos diante de nós essa dicotomia quase que criamos na nossa vida, na nossa ação. Ação é que até costumamos dizer ser e fazer. Né? Primeiro ser, depois fazer. Não, primeiro fazer, depois o ser. São duas expressões que nós usamos muitas vezes e não nos apercebemos de que estamos dividindo o modo do ser cristão. O modo do ser cristão tem a ver com evangelização, isto é, evangelização com o evangelho.
com o anúncio do Evangelho, isto é, com o reino de Deus. O reino de Deus é essencialmente vida, essencialmente vida. Isso, obrigado. Isso talvez não levamos muito em consideração e nós começamos muitas vezes a fazer determinadas coisas e não nos damos mais conta de que nós o estamos fazendo impulsionados pelo Evangelho. Para usar uma expressão do Papa Francisco, nós viramos uma pequena ONG. Nós trabalhamos como ONG e não trabalhamos mais como o amor do Evangelho. O amor do Evangelho. Então, tudo que fazemos para o bem do irmão é evangelização. É anúncio. É a propagação do reino de Deus, a visibilização do reino de Deus. E nessa questão da evangelização, por que colocar isso? Porque evangelização tem a ver sempre com relação. A evangelização sempre tem a ver com o outro. Assim como Deus nos escolheu como grande outro e veio nos dar a boa nova, a boa notícia, o reino de Deus, como Deus estabeleceu essa relação conosco, nós sempre na evangelização estamos na relação com alguém. Não estamos em relação com coisas, com números. Não nos incomoda, por exemplo, quando dizemos assim, no naufrágio morreu uma pessoa. É uma pessoa. Agora, quando morre 100, a gente fica chocado. Quando morre uma pessoa, não nos choca mais. Morreu uma pessoa de rua, não nos choca mais. Agora, quando tem um massacre de 200, nos choca. Vejam como essa questão da evangelização como relação tem a ver com uma questão vital para nós, que é relação de pessoas. Relação de pessoas. Então, a evangelização, além de ser um todo existencial, sempre um anúncio como um todo, tem a ver sempre com pessoas. Pessoas não são números. Eu gosto de contar o caso de um menino que durante uma homilia, nos bons tempos em que era bispo em São Félix do Araguaia, uma homilia meio dialogada, eu disse assim, vocês sabem que Deus não sabe contar? Aí o menino falou do colo da mãe, sabe sim. Eu disse, sabe não? Sabe. E eu fui chegando perto, e eu dizia, não sabe? Sabe. E disse, então, como é que é o seu nome? Falou, não. Como é o nome do seu pai? Falou, não. Como é o nome da sua mãe? Pois é, Deus não diz assim, 1, 2, 3. Deus sempre diz o nome, Deus é delicado conosco. Ele diz o nome, porque Deus é essencialmente relação. Porque Deus é amor. Ali eu queria chegar à palavra caritas. A caritas é sempre amor em movimento. Porque é relação. Quando falamos de evangelização e falamos de caritas, falamos do amor em movimento, encontrando pessoas, mas também nos deixando encontrar, porque nós é que recebemos muito mais quando vamos ao encontro dos pobres do que damos. Muito mais. E isso é evangelizador, porque somos transformados na nossa vida, na nossa existência. Então, eu queria colocar esse primeiro tema. Segundo, pobreza e miséria, que eu gostaria de colocar no plural. Pobrezas e misérias. Todos nós somos muito conscientes de que pobreza e miséria, ou pobrezas e misérias, tem a ver com o todo da pessoa. A gente tem um pouco essa sensação na propaganda que o governo faz de si mesmo. Nós conseguimos superar as pobrezas e as misérias quando damos chance de educação a todos. Quando as pessoas participam dos seus direitos sociais e políticos
pobreza e a miséria não é uma questão econômica. A pobreza e a miséria é uma questão de dignidade, de pessoa, de dignidade de pessoa. Então, quando nós dizemos assim, economia solidária, estamos dizendo da possibilidade de todos poderem participar e ter economicamente o suficiente, solidariamente, não na imposição de um sistema econômico no qual nós vivemos. Se crescermos na economia solidária, na participação da economia solidária, nós estamos saindo devagar da pobreza e da miséria. Quando todos os nossos filhos e filhas puderem ter educação digna, tiverem possibilidade de formação digna, nós sabemos o quantos milhões não concluem o ensino médio, e nós ainda temos uma mentalidade de termos que fazer um ensino superior, damos muito pouca importância ainda ao ensino técnico no Brasil, onde muitos países, especialmente os europeus, já cresceram muito, e nós vemos que essa é a possibilidade de realmente sair da pobreza e da miséria, quando uma educação possibilita outras variedades, e não apenas a universidade. Graças a Deus temos aí agora cada vez mais escolas técnicas, mas que eu desconfiadamente, devagar, penso que estão se tornando de novo pequenos centros universitários. Então nós, quando falamos de miséria e de fome, nós estamos falando não da comida, mas da possibilidade de ter um emprego e uma possibilidade de trabalho tão digno, onde eu tenho um alimento não apenas suficiente, mas que eu possa repartir. Então saímos da fome, saímos da miséria. Eu digo isso porque o trabalho é vital para a pessoa humana. O trabalho constrói a pessoa humana. O trabalho diz da pessoa humana, faz a pessoa humana. O artista, quanto mais ele esculpe na madeira, se torna cada vez mais artista, ele se torna cada vez mais pessoa, artista. Quanto mais um agricultor se dedica à terra e vai experimentando a terra e percebe o quanto a terra ele se dá à terra, ele se torna cada vez mais agricultor. Cada vez mais agricultor. Então, o trabalho não como emprego, mas o trabalho como possibilidade de realização humana. Conversando com o Papa Francisco, ele me disse o seguinte, que quando ele batizava pessoas adultas, ele não ungia o peito da pessoa, ungia as mãos. Porque nas mãos se carrega a si mesmo, no trabalho, no fazer-se pessoa pelo trabalho. Isso é estupendo, isso é grandioso. Então, aí entra toda essa questão do Bolsa Família, etc. e tal, todo esse negócio de um assistencialismo que temos que superar, mesmo como igreja, às vezes somos um pouco mais assistencialistas, mas de possibilitarmos realmente das pessoas poderem trabalhar com as próprias mãos. Então, nesse sentido, é muito interessante aqui o que vimos há pouco, como deu para perceber que todos eles trabalhando com as próprias mãos, eles estão se dignificando, estão se tornando pessoas. Então nós superamos a questão da miséria, as pobrezas e as misérias, na medida em que possibilitamos educação, na medida em que possibilitamos saúde, participação política. Nossa participação política é ínfima, extremamente pequena, porque a reforma política não avança, porque nós como sociedade não nos manifestamos. Porque se nos manifestássemos, o Congresso já estaria trabalhando. Mas nós não nos manifestamos. Nós não nos emancipamos politicamente.
Então, podemos até ter uma situação social bastante cômoda, mas somos extremamente miseráveis politicamente. Porque não participamos. Damos mal e mal o nosso voto. E nada mais. Quanto à saúde, uma pessoa sai da miséria quando ela tem possibilidade da saúde. Todo o trabalho da nossa campanha da fraternidade que fizemos sobre saúde pública, que continuamos trabalhando como igreja, não apenas como CNBB. Toda a coleta de assinaturas que fizemos por Saúde Mais 10 é fruto da campanha e o trabalho, a luta que se está fazendo com o próprio governo, que não quer o Saúde Mais 10. Ele quer outras fontes para subsidiar a saúde. E nós deixamos claro que não foi para isso que coletamos assinaturas. E a coisa também difícil de caminhar no Congresso, porque agora querem introduzir uma outra espécie de CPMF. Né? Então, a saúde, o direito à saúde. Essas filas enormes. Por isso que nós apoiamos, como CNBB, como igreja, apoiamos igreja. A estrutura que nós temos como igreja, apoiamos a vinda de médicos. E olha, não foi fácil enfrentar isso, não. Porque quem viveu no interior e quem vive no interior, quem vive bem no interior, sabe que não é possível continuar a saúde como está. Mas também nas nossas periferias. A nossa funcionária esses dias, da cozinha, passou mal. E nós levamos para um pronto-socorro. Foi marcado para as 3 da tarde. Eram 9 da manhã. Às 5 horas da tarde, ela foi para casa sem ser atendida. Nós estamos no Distrito Federal. Então, isso é uma miséria nossa. É uma miséria nossa. E existe uma fome de saúde no povo brasileiro. No tempo da campanha da fraternidade, me lembro quantas vezes fui celebrar aqui nas cidades satélites, comunidades pobres, e as pessoas vinham agradecer a campanha da fraternidade. Saúde pública. O que dizer, então, ainda de toda a nossa infraestrutura de água tratada e de esgoto? É uma miséria. É uma miséria. Esses dias no CONCEP, Conselho Episcopal, veio o responsável pelo Trata Brasil, que aborda essa questão. Né? E nós não temos ainda 50% dos nossos esgotos tratados. Vamos para o interior, é tudo fossa. Então, imagino que isso implica no futuro de água, de fonte. Né? Vejam que quando nós falamos, então, de pobreza e miséria, nós falamos de pobrezas e misérias. O leque é muito, muito grande. Mas, talvez, o que nós gostaríamos de abordar, tendo esse campo diante de nós, talvez o que nós gostaríamos de abordar é justamente onde existe realmente pobreza, onde existe miséria. Se não me engano, estamos aí em torno de 15 a 20 milhões ainda no Brasil. Né? Isso não significa que tirar da pobreza econômica tenhamos eliminado uma pobreza e uma miséria. Eu creio que nós temos que ser muito realistas, muito pé no chão. É espantoso que no Distrito Federal nós tenhamos a maior favela da América Latina. Isso é espantoso. E andando lá, nós vemos o que é miséria. Eu tive a sensação, desculpe a comparação, não é... Eu vou dizer como Dom Pedro, quando falou da Sudene, naquela época, chamou de prostituta, com perdão das prostitutas, ele acrescentou, né? Eu vou dizer a mesma coisa, a sensação que a gente tem é de estar no Haiti. Ou uma periferia de cidades, grandes cidades da África, com o perdão do exemplo. Com o perdão do exemplo. Vocês me entendem o que eu estou querendo dizer. Porque pode ser uma ofensa a gente fazer esse tipo de comparação, né? Porque existe um esforço enorme também dessas realidades para que haja... E eu ainda tive o privilégio de andar de carro lá dentro, né? Então você tinha que encostar um pouquinho para o outro poder encostar, porque as ruas são tão largas, né? O esgoto ao céu aberto, aquelas casas.
E essa é a realidade do Distrito Federal. Então, o que dizer de outras grandes cidades do Brasil? Gostaria ainda de lembrar também, quanto à pobreza e à miséria, a questão do povo de rua, tão bem lembrado antes aqui. Talvez seja a situação mais difícil que nós tenhamos. Porque andando nesses locais onde a pobreza é grande, a miséria também, ainda tem um amor à vida, ainda tem mães, onde tem filhos, onde tem cuidado. Mas quando você entra em relação com o povo de rua, não existe mais esse elo. Se perdeu o elo da existência, não apenas o elo social e familiar. Se perdeu o elo do sentido da vida, da busca da vida. Quem trabalha com o povo de rua sabe que para poder conversar com eles é necessidade de uma abordagem contínua, diária, de proximidade e de proximidade. Nós aqui em Brasília chegamos a encontrar um jovem cuja família procurava o jovem já fazia 2 anos e foi encontrado na rua. Era um morador de rua. Na Arquidiocese estamos com um trabalho muito interessante com o povo de rua e eu vejo que realmente o povo de rua é o povo, a realidade mais sofrida, de maior miséria e pobreza. São os nossos irmãos e irmãs que talvez necessitam da nossa parte uma dedicação maior, uma abertura maior, uma proximidade maior. E é bonito, depois de um determinado tempo que se consegue sair da rua, como devagar consegue de novo abrir perspectivas existenciais. É bonito isso. Então, sim, é que a gente pode dizer que começa a sair da miséria. Então, o nosso povo de rua. E não esquecermos que são nossos irmãos e irmãs. São filhos de Deus. São filhas de Deus. Não são números. Quando nós fazemos estatísticas, temos números. Mas atrás de cada número tem um rosto, tem uma vida, tem uma existência, tem uma pessoa a quem Deus ama e nos deu como irmão e irmã. Mas também não posso deixar de pensar nos nossos povos indígenas. Não posso deixar. Não apenas porque estive com eles, mas porque na CNBB a gente aprende a escutar a todos. E eles têm vindo continuamente. É uma realidade extremamente difícil. Aonde não tem terra própria o suficiente, existe miséria, pobreza, de tudo. Porque devagar também se tornam pobres e miseráveis culturalmente. E quando se perdeu o elo cultural, então se perde o que tinha de mais importante. Aí começa a questão da bebida, começa a questão da droga, a desestruturação da comunidade, a desestruturação das famílias. Enquanto ainda tem a terra, quando tem o local, porque a terra é a casa para eles. Não é como para nós a casa onde nós moramos com a nossa família. Não. Para eles a terra é a casa. Eu não posso deixar de lembrar essa realidade tão dura, tão difícil em relação aos nossos povos indígenas. E também, logo, juntando, não posso deixar de lembrar as nossas comunidades quilombolas. Especialmente se tornam cada vez mais pobres e miseráveis pelo avanço sobre suas terras, que muitas vezes não são tituladas, difícil de titulação, desinteresse do Estado em titular essas terras. Eu preciso dizer que é desinteresse. Quando estou falando do Estado, não estou falando apenas de governo, estou falando do Estado. Nós entendemos a diferença, né? Nós estamos matando devagar e tornando essas comunidades quilombolas também miseráveis, porque estão perdendo a própria cultura, a própria expressão
tão estupenda de uma religiosidade própria. É algo extraordinário de uma religiosidade própria. E ainda gostaria de lembrar os nossos pescadores artesanais, que se tornam cada vez mais pobres. Cada vez mais pobres. Isso tudo porque nós avançamos com grandes projetos, de agricultura, avançamos com grandes projetos de eletricidade, avançamos com grandes projetos de turismo, e devagar, um grande número, eles se tornam ainda mais miseráveis. Porque neles existe uma dignidade, neles existe uma busca. Eu posso dizer isso porque a gente está em contato contínuo com eles, é procurado por eles, existe uma busca, existe uma tentativa. Mas se nós queremos ser caridade de Deus, amor de Deus e movimento, teríamos que nos abrir a essas realidades. É um pouquinho do que eu gostaria de partilhar. Obrigado. Muito obrigada, Leonardo. Olha, ele nem precisou do aviso dos 5 minutos, né? Então, a gente agradece, né, a fala de Dom Leonardo. E no início, quando o senhor estava colocando, né, toda essa reflexão sobre Deus, que relação, eu estava me lembrando muito do encontro de Jesus com Marta e Maria, né? Aquele encontro em Betânia, que tradicionalmente a gente leu aquele texto fazendo uma oposição entre oração e ação. Mas se a gente olha, não as pessoas, né, os personagens, mas o conjunto, a gente vê um Jesus que vai ao encontro de pessoas em situação de exclusão social. A gente vê uma Marta preocupada com o bem-estar da casa, com o cuidado das coisas, e uma Maria que faz uma escuta profunda, procurando as motivações, né, mais profundas para depois o seu seguimento de Jesus. Eu acho que se a gente olha para esse conjunto, a gente tem essa dimensão que Dom Leonardo coloca, né, de que a evangelização, mais que anúncio, é testemunho, mais que palavra, é testemunho, é ação, é oração, é contemplação, sem essa divisão que tradicionalmente a gente... Né? Posso acrescentar, então, já que você provocou? Pode. Trabalhei como diácono na Baixada Fluminense e o pároco de lá disse assim, olha, tem uma região onde a gente não celebra, aos sábados você vai lá e vai reunindo o povo. Então, a gente lia o texto do Evangelho, depois partilhava, e vinham no início só senhoras idosas, e elas não sabiam ler, mas sabiam interpretar bem, sabiam fazer hermenêutica, que é o mais importante, porque é uma leitura muito maior e mais profunda, né? Então, foi esse texto, um sábado à noite. Aí uma senhora de mais de 80 anos falou assim, ô padre, nós somos Marta e Maria. Não dividiu. Nós somos Marta e Maria. E tem um grande pensador na Idade Média que diz assim que Marta é a grande, não Maria. Porque Marta já é Maria. Maria já feito Marta, porque ela é madura na fé, ela faz tudo pelo seu Senhor, não só mais o ouve, agora faz. É bonito.